Alô, é, eu gostaria de falar hoje sobre a educação pública. As pessoas pensam que político, quando fala em educação pública, é algo que esteja falando algo atual, contemporâneo. Isso é uma conversa muito velha, sacanamente mantida no ostracismo, como se fosse um valor. Um político que hoje diz, eu vou lutar pela política, qualquer um tem que começar a valorizar a política, todos têm que valorizar o meio ambiente. Isso é base para se pensar toda a sociedade. Essa é a maneira como se pensa a polis. A polis tem que ter direitos iguais, chances iguais, condições de meio ambiente iguais. E para isso, não significa que não existam diferenças, mas as diferenças sejam guardadas para cada indivíduo. Tem indivíduo que gosta mais disso, tem indivíduo que gosta mais disso, tem indivíduo que não tem ambição, tem direito a não ter. Tem gente que se conforma ou gosta só disso, só daquilo. É direito que as pessoas não tenham que ser ambiciosas, não tenham que angariar fortunas. A diferença que seja mantida pelo indivíduo. A educação é aquilo que dá condições de a mesma partida, o mesmo start para todo mundo. Bom, todos começamos do mesmo patamar. Que patamar é esse? São os conhecimentos científicos e técnicos adquiridos até este momento. Portanto, nós estamos falando de conhecimento generalizado, aquilo que todo mundo tem que saber. Ninguém pode dizer, você tem que ver isso numa tabela periódica. Tabela periódica, eu nunca ouvi falar nisso. Tudo bem, você não precisa saber de cor todos os elementos da tabela periódica. Você tem que saber que ela existe e que cada uma delas significa um elemento químico e que cada elemento químico representa um tipo de atuação, interferência no mundo, e etc. Então, existem conhecimentos que têm que partir do mesmo patamar, para que depois ele possa se desenvolver. Da onde que é essa ideia? Por que não cabem as religiões? Porque exatamente foi a partir para combater religiões e disparates sociais é que foi instaurada a escola pública. A escola pública surgiu depois da famigerada e monstruosa Revolução Francesa. Que foi o quê? O desmonte daquele grande aparato medieval onde só a nobreza e a igreja mandavam. Todo mundo abaixo deles não tinha direito a conhecimento, não tinha direito a higiene, não tinha direito de ir e vir, não tinha direito a conhecimento, a ciência, a pesquisa, a nada, experimentalismo, nada. Todo mundo era fadado a morrer onde tinha nascido. Então, eu nasci filha de um sapateiro, eu vou morrer sapateira e meus filhos e netos, etc. Assim tinha sido durante toda a Idade Média. 1000 anos. Acabou. Quando entrou o racionalismo, no início do século, já nas grandes navegações, a mentalidade já era outra. Nós já estamos falando de renascimento, nós já estamos falando em pesquisas científicas. Portanto, o povo ainda era mantido completamente fora de todo aquele arcabouço e aquelas pesquisas importantíssimas. E na ignorância eles continuavam sendo explorados. Eram eles que mantinham uma nobreza e um clero em alto luxo, porque era arrancado o dízimo dos pobres e era arrancado todo o luxo dos seus banquetes e tudo, tanto do clero quanto da nobreza. Enquanto as pessoas ficam mantidas na conformidade, isso é Deus que quis, isso Deus que me pediu, isso é o que me cabe neste latifúndio, então você fica calado. Enquanto isso, nobres e clero vivem às suas custas enquanto você vive na miséria. Quando aconteceu a desgraça da Revolução Francesa, aí sim, eles viraram o jogo e impuseram como direito do povo, como lema da cidadania, o direito à escola pública, que significava o quê? Direito a acesso ao conhecimento científico e tecnológico, até então produzido por todos. Porque todas as pesquisas só podem ser possíveis porque todos auxiliamos de alguma maneira e todos temos direito a elas. A partir dali, cada um se desenvolve como pode.
Escola pública é científica, é tecnológica, não é lugar de aprender religião. Religião você aprende no seu meio, nos seus grupos, na sua família. A igreja e as religiões, as formas diferentes de se conhecer o mundo espiritual, não fazem parte desse jogo. Este é uma estrutura, uma instituição para o conhecimento científico. É só isso.